É assim que começa. Um momento de dor, vergonha ou rejeição, o cérebro em formação cria defesas. E essas defesas viram muralhas invisíveis que chamamos de crenças limitantes. Lá atrás, quando éramos apenas crianças, não sabíamos o que era medo, fracasso ou vergonha. Mas bastou um momento, uma palavra, um olhar, uma repreensão e algo se quebrou. Ali nasceu uma crença limitante. Crescemos achando que não éramos bons o suficiente, que sucesso não era para nós. Neste filme, vamos juntos desvendar essas prisões mentais e descobrir como libertar o nosso verdadeiro poder. Lembro de quando fui chamado de burro na escola. Aquilo ficou gravado em mim como um selo. Passei anos me achando limitado. Mas descobri que aquilo era apenas uma ideia, e não a verdade. Quando entendi como a mente subconsciente opera, tudo mudou. Você não é o que te disseram, você é o que escolhe acreditar. Mude seus paradigmas, mude sua vida. O mundo externo é apenas um reflexo do que existe dentro de você. Quando comecei a estudar o poder da mente, percebi que todas as limitações que vivi foram criadas por mim, mesmo que inconscientemente. A lei da atração não julga, apenas responde. Se você acredita que não pode, ela confirma. Mas se muda sua vibração, seu mundo muda. O segredo é esse: seus pensamentos criam sua realidade. O que você sente, você atrai. Liberte-se da dúvida e abrace a possibilidade. Eu vivi na pobreza, com raiva do mundo, acreditando que nunca teria sucesso. Essas eram minhas crenças limitantes, até que percebi que minha mente estava cheia de luxo mental, programas rodando no automático. Comecei a limpar, a reprogramar, a questionar. A cada crença rompida, uma nova porta se abria. O que aprendi? Você pode ser, ter ou fazer qualquer coisa. Tudo começa dentro. Tudo começa com uma escolha. A maior prisão é a que você nem sabe que está dentro. Quando criança, você aceita tudo como verdade, mas a verdade pode ser reescrita, e é isso que estou aqui para te mostrar. A vida parece repetir-se como um velho disco riscado. As mesmas dores, as mesmas perdas, os mesmos erros. Você muda de cidade, de emprego, de parceiro, mas os padrões voltam. E você se pergunta, por quê? A resposta não está lá fora, está dentro. O mundo não é contra você. Ele apenas reflete, com precisão quase cruel, aquilo que você acredita sobre si mesmo. Aquilo que você, um dia, aceitou como verdade, mas que, na verdade, era apenas uma mentira herdada. Uma mentira que virou identidade. Agora é hora de encarar o espelho e perguntar: quem foi que disse que você não podia? Você se pergunta por que sempre atrai o mesmo tipo de situação? Porque seu campo vibracional está preso a uma ideia. Quando você muda essa frequência, você muda tudo. Eu era um imã de fracassos até entender, eu acreditava que não merecia vencer. A crença era invisível, mas poderosa. Só quando comecei a limpá-la com técnicas como o Ho'oponopono, minha vida começou a mudar. A ciência está finalmente alcançando o que as tradições antigas sempre souberam.
Nossos pensamentos e emoções afetam a realidade física. A crença é uma linguagem biológica. Quando acreditamos que somos pequenos ou incapazes, o corpo responde, o mundo responde. Mas quando alinhamos coração e mente, acessamos um campo de possibilidades infinitas. A chave é a coerência. A chave é lembrar quem realmente somos. Passei anos estudando como o cérebro e o corpo mudam com nossos pensamentos. Vi pessoas se curarem de doenças incuráveis simplesmente mudando sua mente. Por quê? Porque a mente não distingue o real do imaginado. Crenças limitantes são padrões neurológicos. Se você muda o pensamento, muda o padrão. Acorde todo dia com uma nova visão de si mesmo. Você não é seu passado. Você é o criador do seu futuro. Olha, a maioria das pessoas vive com uma história que nunca escolheu. Alguém disse lá atrás que você não era bom o bastante, e você acreditou. Desde então, você vive com um filtro invisível que distorce tudo. Suas decisões, seus relacionamentos, seu potencial. Mas aqui está a verdade. Você não é a sua história. Você é o autor. E se você pode escrever sofrimento, também pode escrever vitória. Mude sua história. Mude sua vida. Você já se perguntou por que sua vida parece não sair do lugar, mesmo com todo o esforço que você faz? Por que continua preso a padrões repetitivos, como dívidas, relacionamentos frustrantes, insegurança? Eu vou te contar algo que pode mudar tudo. A causa não está fora, está dentro. A maioria das pessoas vive a vida como se tivesse em piloto automático. Elas acordam, fazem tudo igual ao dia anterior, repetem os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas emoções. E o que acontece? Vivem a mesma realidade. Anos e anos se passam e nada muda. Por quê? Porque estão presas a um paradigma. Um paradigma é um conjunto de crenças, hábitos e padrões mentais que você aceitou como verdade. A maioria desses paradigmas foi formada nos primeiros anos da sua vida, quando você não tinha filtros. Te disseram que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos, que você não é bom em matemática, que você fala demais ou que não tem talento, e você acreditou. Agora, ouça com atenção. Isso não é sua verdade. Isso é uma programação. E sabe o que mais? Tudo pode ser mudado. O que acontece é que as pessoas tentam mudar suas vidas com força de vontade. E sim, força de vontade é poderosa, mas ela é consciente. E o paradigma vive no subconsciente. Imagine que sua mente é como um iceberg. O que você vê, seus desejos, seus pensamentos racionais, é só a ponta. Mas a parte submersa, a maior, é o que realmente dirige sua vida. E é ali que vivem suas crenças limitantes. Se você não mudar o que está ali, você pode fazer todos os cursos do mundo, assistir 1000 vídeos de motivação, tentar métodos novos, mas vai acabar voltando ao mesmo lugar. Agora, aqui está o ponto-chave. Você pode mudar seu paradigma. Como? Primeiro, você precisa se tornar consciente de quais crenças estão controlando sua vida. Isso exige honestidade. Você precisa observar sua realidade como um espelho. Se você está sempre lutando financeiramente, não é azar. É um reflexo do que você acredita sobre o dinheiro. Se você se sabota quando está perto de ter sucesso, talvez acredite que não o mereça. Segundo, você precisa substituir essas crenças antigas por novas ideias. Ideias que estejam alinhadas com quem você quer se tornar. Mas atenção, não basta pensar uma vez. Você precisa imprimir essa nova ideia no seu subconsciente através de repetição constante, emoção e visualização. Eu mesmo fiz isso. Quando conheci esse conhecimento, eu estava quebrado, sem direção, sem autoestima. Mas comecei a estudar a mente, a forma como o subconsciente opera. Comecei a dizer para mim mesmo: eu sou próspero,
Eu sou capaz. Eu sou digno. No começo, parecia mentira, mas com o tempo, com disciplina, meu mundo começou a mudar. E isso não é mágica, é ciência. Seu cérebro tem algo chamado sistema reticular ativador. Quando você começa a alimentar sua mente com uma nova crença, esse sistema começa a filtrar a realidade de acordo com ela. Oportunidades que você antes ignorava começam a aparecer. Você atrai pessoas, ideias, situações que estão na mesma frequência do seu novo eu. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Quer mudar sua vida? Mude quem você acredita ser. E isso é uma prática diária. Você precisa alimentar sua mente todos os dias com a imagem da pessoa que deseja se tornar. Escreva essa imagem. Leia em voz alta. Veja, sinta, viva como se já fosse real. Porque aqui está a verdade mais poderosa que eu aprendi em mais de 60 anos estudando esse assunto. Nós vivemos de dentro para fora. A realidade que você vê hoje é apenas o efeito. A causa está dentro de você. Pare de tentar mudar o mundo externo primeiro. Comece mudando o mundo interno. O que você acredita determina o que você faz. E o que você faz determina o que você tem. Você pode ser, fazer e ter qualquer coisa. Mas primeiro, você precisa se libertar da velha crença que te diz que não pode. Então, me ouça com atenção, porque isso pode ser o começo de uma nova vida. Você não é o que os outros disseram que você era. Você não é seus erros, seus fracassos, seus medos. Você é potencial puro esperando ser ativado. E isso começa com uma decisão. Decida agora. Eu sou mais do que minhas crenças passadas. Repita comigo. Eu sou mais do que minhas crenças passadas. Faça disso sua nova verdade. Viva por ela e observe como tudo ao seu redor começa a mudar. Porque, como eu sempre digo, se você consegue manter a ideia na sua mente, você pode segurá-la nas suas mãos. Por muitos anos eu vivi preso, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Eu carregava dores que nem sabia que estavam lá. Sentia a raiva do mundo, sentia que tudo era difícil, e o mais importante, sentia que eu não merecia ser feliz. Eu acreditava em histórias que nem eram minhas, histórias que me diziam que sucesso era para poucos, que dinheiro era pecado, que amor era algo condicional, e quanto mais eu acreditava nisso, mais minha realidade confirmava. Relacionamentos tóxicos, dívidas, frustração. Até que um dia eu ouvi algo que me virou do avesso. Tudo que aparece na sua vida está ali por causa de você. Aquilo doeu no começo, mas depois fez sentido. Se tudo vem de mim, então eu posso mudar. Comecei a buscar, estudar, me limpar. Descobri o Ho'oponopono, uma técnica havaiana simples, mas poderosa. Ela dizia: eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Eu comecei a repetir essas palavras como um mantra, olhando para dentro, curando cada memória que aparecia. Não era sobre mudar os outros, era sobre curar a mim mesmo. Porque as crenças limitantes são feridas não cicatrizadas. Elas não precisam ser combatidas, precisam ser ouvidas, acolhidas, perdoadas. Quando você se limpa internamente, o mundo começa a mudar sem esforço. Aquilo que antes parecia bloqueio desaparece. Você começa a viver em fluxo. A paz substitui o medo. A intuição substitui a dúvida. A cura acontece quando você liberta o passado e permite que o presente te revele quem você realmente é. E você é mais do que suas dores. Você é mais do que seus traumas. Você é um campo de possibilidades infinitas. Mas primeiro, precisa deixar de lado a ideia de que está quebrado. Você nunca esteve quebrado, só estava acreditando em algo que não era seu. E hoje, agora,
você pode soltar isso. Respire fundo e diga com verdade: eu me libero, eu me curo, eu me permito viver o melhor da vida. Porque quando você se limpa por dentro, tudo floresce por fora. Às vezes, as correntes mais fortes não estão presas aos nossos pulsos, mas às nossas memórias. Crenças antigas, silenciosas, herdadas de gerações. Feridas que foram escondidas sob o nome de normal. Mas a cura não começa quando o mundo muda. A cura começa quando olhamos com coragem para dentro e reconhecemos: isso não sou eu. Cada lágrima não contida, cada medo silenciado, cada dúvida alimentada, pode agora ser libertada, porque aquilo que você aceita curar, você transforma, e aquilo que você transforma, você liberta. A paz que você busca não está fora, ela sempre esteve aí, esperando que você voltasse para si. A crença não é apenas pensamento, é emoção carregada de intenção. Quando coração e cérebro entram em coerência, criamos realidades. A ciência está confirmando o que os místicos já sabiam. Todos nós temos histórias que nos limitam. Eu mesmo já estive lá, preso a crenças que me diziam que eu não era bom o suficiente, que o sucesso era para os outros, mas não para mim. Mas aqui está o segredo que eu aprendi. A transformação verdadeira começa quando você assume 100% de responsabilidade pela sua vida. Não é sobre culpa, nem sobre se punir pelo passado. É sobre reconhecer que, independentemente do que aconteceu, você tem o poder de escolher suas próximas ações. E é isso que separa aqueles que ficam presos dos que avançam. A decisão consciente de agir. Crenças limitantes são apenas pensamentos que você escolheu acreditar por tempo demais. E você pode escolher substituí-los por pensamentos que apoiem seu crescimento. Mas não basta apenas pensar diferente. É preciso agir diferente. Quando você começa a agir como a pessoa que deseja se tornar, o seu cérebro começa a se adaptar. Novos caminhos neurais são criados, fortalecendo a sua nova identidade. Isso é ciência e prática. Comece pequeno. Defina metas claras. Celebre cada progresso, por menor que seja. E o mais importante, seja gentil consigo mesmo. O caminho da mudança não é linear. Haverá quedas, dúvidas, medos. Isso é normal. Mas mantenha o foco na visão maior. Aquela vida que você sabe que merece. Lembre-se, você é o piloto da sua jornada. Cada pensamento, cada escolha, cada ação está guiando você para onde deseja chegar. Não espere a motivação perfeita para começar. Comece agora, porque o poder para mudar sua vida não está em alguma condição externa, está em você, em sua decisão de se libertar, de crescer, de se amar e de criar a vida extraordinária que você merece. É impressionante o que acontece quando a coragem vence o medo. Pessoas comuns que um dia se sentiram presas pelas dúvidas e inseguranças começam a dar passos que antes pareciam impossíveis. Elas criam, cantam, empreendem, falam em público com confiança. Reconstroem relacionamentos quebrados, encontram a força para perdoar e se perdoar. Cada gesto, cada palavra é uma vitória silenciosa contra as crenças que as limitavam. O mundo se abre para quem decide não ser mais refém do passado, mas arquiteto do próprio futuro. A transformação é real e está acontecendo agora. Muitas pessoas acreditam que precisam mudar quem são, consertar seus defeitos ou lutar contra suas fraquezas para alcançar sucesso e felicidade. Mas a verdade é outra. Você não precisa consertar nada. O que você realmente precisa é desbloquear o que já existe aí dentro, o seu potencial infinito.
Esse poder está escondido sob camadas de crenças limitantes e padrões antigos que foram programados em você desde a infância. Quando você aprende a acessar essa fonte interna, começa a ver a vida de outra maneira. Não se trata de criar algo novo, mas de revelar a grandeza que sempre esteve presente. Liberte sua mente, e o resto seguirá. O segredo está em despertar o que já é seu por direito. Desde muito cedo, eu entendi que a vida é um reflexo dos pensamentos que cultivamos. O poder de criar a nossa realidade está nas crenças que escolhemos alimentar diariamente. Muitas pessoas vivem presas a pensamentos limitantes, acreditando que não merecem o que desejam, ou que a felicidade e o sucesso são para outros, mas não para elas. A grande chave está em reconhecer que tudo começa dentro de nós. Quando mudamos nossos pensamentos, nossas emoções e crenças, o universo responde a essa nova energia. É como se enviássemos um pedido ao cosmos, e a resposta chega na forma de oportunidades, pessoas e circunstâncias que refletem essa nova vibração. Eu já vi milhares de pessoas transformarem suas vidas ao simplesmente entenderem que seus pensamentos são sementes. Se você plantar dúvidas e medos, vai colher mais do mesmo. Mas se plantar esperança, amor e confiança, uma nova realidade começa a florescer. A manifestação não é magia. É uma lei natural, tão real quanto a gravidade. E você não precisa esperar por algo externo para ser feliz. A felicidade começa dentro de você, como um estado de espírito que atrai coisas positivas. Liberte-se das crenças que te prendem ao passado. Escolha pensar em abundância, saúde, amor e sucesso. Acredite que merece tudo isso, não como um sonho distante, mas como um direito seu, uma verdade que já existe no seu interior. Quando você se torna consciente do seu poder, sua vida muda. E o mais bonito disso é que essa transformação acontece de dentro para fora, iluminando tudo ao seu redor. Então, permita que seja a fonte dessa mudança. Você tem tudo o que precisa para criar a vida dos seus sonhos. O universo está esperando seu sinal. Durante muito tempo, eu vivi preso a padrões que não entendia. Era como se algo invisível me segurasse, me impedisse de avançar. O que eu não sabia era que essas amarras vinham das minhas próprias crenças, histórias que eu acreditava e que limitavam o meu verdadeiro potencial. A cura começa quando você reconhece que essas crenças não são verdades absolutas, mas sim programas que podem ser apagados e substituídos. Eu aprendi que não precisamos lutar contra essas limitações, mas sim libertá-las com amor e perdão. Uma das ferramentas mais poderosas que descobri foi o Ho'oponopono, uma técnica havaiana simples baseada no auto-perdão e na limpeza interna. Repetir frases como "sinto muito", "me perdoe", "eu te amo", "sou grato", não é apenas repetir palavras, mas abrir espaço para a transformação profunda do subconsciente. Quando você limpa o que está dentro, o mundo ao seu redor muda sem esforço. As dores que você carregava começam a dissolver, os medos se tornam mais leves e você começa a perceber que o poder de criar a sua realidade está em suas mãos. A mente é uma ferramenta incrível. Ela pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo, dependendo do que você alimenta nela. Ao escolher cultivar pensamentos de cura, abundância e amor, você reprograma seu cérebro para buscar essas experiências. A verdadeira liberdade vem quando você entende que não é vítima das circunstâncias, mas sim o criador da sua vida. Não importa o que você tenha vivido até agora, sempre há uma chance de recomeçar, de curar as feridas do passado e abrir espaço para o melhor que está por vir. A transformação é um processo de amor consigo mesmo, de aceitar quem você é e de escolher conscientemente viver com propósito, alegria e abundância. Fomos ensinados a acreditar que somos apenas carne e osso, uma simples combinação de células e órgãos.
Mas a ciência moderna e a sabedoria ancestral nos mostram algo muito maior. Você é um criador de mundos. Essa criação não acontece apenas no mundo externo, mas começa em um nível invisível, energético. Seu corpo, sua mente e seu coração são partes de um sistema profundamente interligado com o universo ao seu redor. Cada pensamento, cada emoção gera uma frequência que influencia sua realidade. Imagine por um momento que o que você acredita e sente cria ondas no campo energético que conecta tudo e todos. Essas ondas são sinais poderosos que atraem situações, pessoas e experiências que refletem o que está dentro de você. Quando você entende isso, percebe que mudar sua vida não é apenas uma questão de esforço externo, mas de realinhar sua energia interna. A coerência entre mente e coração é a chave para acessar esse poder criador. Você não está limitado pelas circunstâncias externas ou pelas histórias que conta a si mesmo. Essas são apenas camadas que podem ser dissolvidas quando você se conecta com a verdade mais profunda de quem você é. Ser um criador de mundos significa assumir responsabilidade por sua energia, por seus pensamentos e por suas emoções. É escolher conscientemente o que quer manifestar, alinhando sua intenção com sua emoção. Esse processo é tanto espiritual quanto científico. É a ponte entre o visível e o invisível, entre o que sentimos e o que experimentamos. Você não é apenas uma reação ao ambiente. Você é a força ativa que molda sua vida. Reconhecer isso é o primeiro passo para liberar todo o seu potencial e criar uma existência repleta de significado, amor e abundância. A maior mentira que você pode acreditar é que seu futuro está determinado pelas experiências do passado. Mas a verdade revolucionária é que você pode se tornar a versão do futuro que deseja, começando agora, neste exato momento. Nosso cérebro é plástico, moldável, capaz de criar novos caminhos neurais a qualquer instante. Isso significa que seu estado mental atual não é uma sentença, mas um ponto de partida. Quando você muda seus pensamentos e emoções, você começa a reprogramar seu cérebro, alterando a química do corpo e criando novas possibilidades para a sua vida. A transformação verdadeira exige que você se desfaça das crenças limitantes, aquelas memórias emocionais que mantêm seu corpo preso a padrões antigos. Para isso, é preciso ir além do pensamento racional e entrar em um estado de consciência elevado, onde a intenção clara e a emoção poderosa trabalham juntas para criar uma nova realidade interna. Quando você visualiza com intensidade emocional a pessoa que deseja ser, seu corpo começa a responder como se já fosse essa pessoa. Novas conexões neurais se formam, criando um estado coerente que atrai experiências compatíveis com essa nova identidade. O segredo está em alinhar seu coração e cérebro, sentir o futuro que deseja agora e agir a partir desse estado. É viver antecipadamente a versão do seu eu futuro, mesmo que o mundo externo ainda não tenha refletido essa mudança. Assim, você não espera passivamente pela mudança, você se torna o agente ativo da sua própria evolução. Este é o poder da neurociência aplicada à transformação pessoal. Você pode criar seu destino ao reinventar-se, ao mudar suas emoções, pensamentos e comportamentos hoje. Então, não espere pelo momento perfeito ou pela aprovação externa. Torne-se a versão do futuro que deseja ser, agora. Você não é sua história. Não é as palavras que usaram para te definir, nem as crenças que tentaram plantar na sua mente desde a infância. Você não é o que te disseram que você é. Você é muito mais do que isso. Você é ilimitado. Dentro de você existe uma força tão grande, tão pura, que pode quebrar qualquer corrente, dissolver qualquer medo e transformar até o que parecia impossível. Cada passo que você deu, cada lágrima que caiu, foi parte do despertar para essa verdade. Você tem o poder de reescrever sua vida, de criar uma nova realidade, de manifestar a sua melhor versão. Hoje, aqui e agora, escolha libertar-se do passado, abrace seu potencial infinito e caminhe com coragem para o futuro que você merece. Você não está preso, você não está sozinho. Você é um criador, um visionário,
um ser sem limites. O poder está em você. Acredite, transforme, viva.